E aí, todo mundo? Esse é o mais um, né? Fala Shakespeare, né? O nosso programa semanal aqui no YouTube. A gente está divulgando alguns vídeos sobre algumas temáticas interessantes de Shakespeare. Nesse vídeo, por que as tramas de Shakespeare são ruins, né? Clássico videozinho do YouTube que tipo o pessoal clica lá e tal. Esse Fala Shakespeare, na verdade, só queria dar um alô, né? Esse Fala Shakespeare é um bicho do Fala Shakespeare com Tomando One com Shakespeare, né? A gente acabou juntando tudo nesse programa. E eu fiquei responsável por essa semana fazer, as meninas estão super ocupadas. E vamos para o que interessa. Por que as tramas de Shakespeare são ruins? Óbvio, isso é primeiro, preciso dizer aqui um disclaimer, né? Um aviso. Esse é o meu ponto de vista, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não existe nenhum tipo de conceito em dizer que as tramas de Shakespeare são ruins. Muita gente, inclusive, acha elas maravilhosas. Eu acho que elas são fracas. Eu acho que elas não têm as características de uma boa trama de teatro. Agora, primeiro, de onde que eu parto, né? Qual é a lógica que eu parti? Então, o que é uma boa trama de teatro? Então, o primeiro cara que estudou isso e que realmente colocou isso no papel foi o Aristóteles, né? E até hoje, esse conceito que ele construiu num livro chamado Poética permanece no Ocidente, no mundo ocidental, pelo menos é a lógica dominante, né, na nossa filosofia ocidental. Né? Obviamente que existem outros jeitos de construir teatro e de construir tramas e construir histórias, né? Mas esse em particular, esse jeito de analisar o drama, acaba que é um jeito mundialmente aceito como um bom caminho para se trilhar. Mas Shakespeare falha terrivelmente. Ele até tenta fazer isso, mas ele falha terrivelmente. Então, o que foi que Aristóteles disse? Né? Eu até fiz umas anotações aqui. O que foi que Aristóteles disse do que era uma boa trama? Né? Para Aristóteles, havia dois tipos de trama. Uma trama simples e a trama complexa. Né? Nas simples, há uma sequência de eventos, né? Um depois do outro, desencadeados um pelo outro, não é? Para que as coisas aconteçam, e é só isso que é a história. Né? Deixa eu pegar aqui um exemplo clássico disso, né? Deixa eu ver, vamos dizer aqui um filme clássico que todo mundo já viu, já deve ter visto, não é? Vamos dizer que seja, não sei, talvez Tropa de Elite, não é? Tropa de Elite 1 é um filme em que é uma sequência de eventos, né? O nosso amigo Capitão Nascimento precisa de um recruta para substituí-lo, já que ele quer deixar a força, porque o filho dele vai nascer. E isso leva ele a um próximo evento, que é um próximo evento, um próximo evento, um próximo evento, um próximo evento, até um próximo evento, até que ele consegue o recruta morre, mas aí tem um outro cara que ele pode recrutar, etc. Isso é uma trama simples, né? Uma trama teoricamente simples. Em nenhum momento o Capitão Nascimento muda de ideia no que ele precisa fazer, né? Ele é até impelido para isso, né? Ele está passando mal, ele tem problemas psicológicos e tal. Se você não viu esse filme, veja, muito importante para o cinema nacional. Isso é uma trama simples. Nas tramas complexas, segundo Aristóteles, né, há uma reversão na trama. Há um momento em que o personagem principal, o nosso herói, né, ele muda, né, a sua estrutura, seja para crescer como pessoa, seja para a sua derrocada final, né? Então, durante a trama, acontece um evento fundamental, né, que Aristóteles chama de peripateia, se não me engano, né? Onde há uma reversão dos conceitos e aí essa trama muda de figura, né? Uma trama complexa, por exemplo, que eu colocaria aqui como um exemplo de uma trama complexa, seria o Sexto Sentido, né? Um filme Sexto Sentido. Aí vai se você não viu o Sexto Sentido, adianta, bota mudo. Mas aí vai como é o nome? Um spoiler, né? O spoiler de Sexto Sentido é o seguinte, né? Sexto Sentido é um psicólogo que tenta ajudar uma criança que diz que está sendo assombrada, né? E aí o que o nosso amigo psicólogo descobre? É que, na verdade, essa assombração é verdadeira. De fato, ele vê, né, pessoas mortas. E aí é uma reversão do próprio personagem em si, onde ele, de fato, também está morto. Ele é a assombração que assombra a criança, né? Isso não é uma trama simples, isso é uma mudança,
né, do conceito da história. Primeiro o objetivo era ajudar a criança e agora o objetivo é, caramba, agora eu estou morto, né? É o M. Night Shyamalan, estilo M. Night Shyamalan de ser. Então essa é uma trama complexa, tá? Em resumo, uma boa peça, segundo Aristóteles, é onde um personagem, o nosso herói, vai do ponto A até o ponto B, e durante esse processo do ponto A ao ponto B, ele sofre, né, mudanças e cataclismas para que ele chegue até o ponto B. O ponto B é o objetivo máximo desse personagem, é o que ele quer, é o que ele busca desde o começo. Vamos aqui analisar uma trama clássica, que todo mundo conhece, eu acredito que todo mundo conheça, né? Os 10 Mandamentos, a história dos 10 Mandamentos do nosso amigo Moisés. O que é a história dos 10 Mandamentos? Moisés, por favor, se alguém tiver algum religioso aqui, pelo amor de Deus, tá, gente? Eu estou tomando várias liberdades, como é que eu vou dizer, de conceito, né? Eu não vou falar aqui exatamente a história per se, mas a história em si começa de fato, quando Moisés abandona o Egito, porque ele não aguenta ver os escravos serem maltratados, né? E aí ele chega no deserto, e no deserto ele encontra o quê? Um arbusto lá de fogo, tocando fogo lá, Deus, no caso. E aí Deus diz, olha, você tem uma missão, você vai lá salvar os seus compatriotas judeus, né? Compatriotas não, mas da sua mesma raça, né? Das suas mesmas etnias, você, o judaico, você vai salvar os judeus do Egito e vai levá-los à Terra Prometida. Então, ponto. Eis a missão de Moisés. Pegar os judeus e levar eles do Egito até a Terra Prometida. O ponto A até o ponto B, certo? Moisés vai no Egito. Primeiro Moisés diz, não posso, não consigo, é muito difícil para mim. Moisés era gago, né? Não fica claro isso. Se as pessoas lerem rapidamente, vocês não notam isso. E nos filmes, né, ninguém fala sobre isso. Interessante, né? Mas Moisés era gago, né? Ou ele era gago, ou ele tinha um jeito muito difícil de falar. E ele menciona isso para Deus. Ele diz para Deus, eu tenho problemas em falar. Eu não sei falar. Hoje em dia as pessoas filosofam. Não, ele queria dizer que ele não consegue usar a palavra, que ele não era um cara bom de palavra. Não é nada disso. Ele era gago, né? Quando traduz do alemão quando o Martinho Lutero traduz do alemão e as traduções da Bíblia mais antigas, a tradução do Rei James, no caso, né, vale a pena para quem conhece um pouco de inglês e tal, tentar ler essa tradução da Bíblia, fica muito claro que Moisés não está falando de nada do instinto filosófico, não é? É porque ele tem realmente uma dificuldade de falar, uma dificuldade motora. E Deus diz, não, é você mesmo. Você é o cara que eu quero que vá lá. E aí Moisés já começa o primeiro problema, né? Primeiro eu preciso melhorar a questão do seu gago. Então ele pega o irmão dele para falar para ele. Então ele chega no Egito, o irmão dele vai lá, chama os judeus, aí isso já dá confusão, já junta. E aí vai falar com o irmão adotado, que no caso é o faraó. Olha, aconteceu isso, eu tô aqui com meu irmão. Quer dizer que você me abandonou por esse cara. Não é bem isso. Eu preciso de ajuda porque eu quero tirar o judeu. Não, você não vai tirar o judeu daqui. Então vai essa confusão toda. E durante o processo, né, quando Moisés está na montanha pegando os 10 mandamentos, é onde ele está mais em dúvida sobre quem ele é, o que ele deve fazer. Todo o processo ele tem dúvida. Mas Deus insiste. Até que ele leva os judeus à Terra Prometida, né? E o final, um final absolutamente dramático, né? Quando Deus não permite que Moisés chegue à Terra Prometida, né? É um final absolutamente maravilhoso do ponto de vista dramático, porque nos leva à reflexão sobre todo o processo de sofrimento, né? Para o final. Então essa seria uma grande peça de teatro. Isso é o drama per se, né? Então Shakespeare não é bom de trama. Shakespeare tentava ser bom de trama, né? Há relatos onde ele escrevia, e ele tinha que escrever 2 peças, 3 peças, quase 4 peças por ano, mas aproximadamente 2 a 3 peças por ano. Então ele escrevia muito, e há relatos que o pessoal dizia para ele parar de escrever os textos, né? Então, a grande riqueza de Shakespeare, né? O que é fascinante em Shakespeare, são essas falas nos personagens. Mas aí Shakespeare tinha que juntar tudo isso numa trama. E ele se perde constantemente.
Uma trama simples, por exemplo, que Shakespeare constrói é a Comédia dos Erros. Qual é a trama de Comédia dos Erros? É uma piada, a mesma piada contada várias vezes. São dois casais de gêmeos, né? Que não se conhecem porque foram separados ao nascer. Um casal de gêmeos, um homem e o seu servo, e o outro casal eu falo duas pessoas, um par, um homem e o outro o seu servo. Então é o Drômio de Antífilo, o Drômio de Éfeso, o Drômio de não sei da onde e o cara de não sei da onde. Então são quatro pessoas. E aí eles se encontram na mesma cidade, Siracusa, se não me engano. E aí fica aquela confusão, olha, você me prometeu pagar, e eu não. Era o outro cara, o outro gêmeo. É o outro gêmeo, não sei o que. Fica essa confusão e não vai para lugar nenhum a trama. A trama é péssima. A trama é péssima, né? Mas tem grandes momentos, né? Momentos nas falas dos personagens, onde eles avaliam, né, a realidade dos fatos ao seu redor e como as coisas podem ser confundidas, né? Mal sabem eles que são gêmeos. E aí a peça acaba e essa é a piada. Uma peça, de um ponto de vista dramático, muito fraca. Essa é a verdade, muito fraca, né? Uma peça, na minha opinião, uma peça que é muito fraca também, mas tem uma trama complexa, é Hamlet. Hamlet! Meu Deus, que peça sensacional, maravilhosa e tal, tudo mais. Errado, na verdade, né? É uma peça onde Shakespeare tinha muita coisa a dizer na boca desse personagem e se perdeu no que Aristóteles chama de segundo ato, onde o personagem vai se discutir e se repensar como ser humano. Então Hamlet descobre logo no começo da peça que o rei, que hoje está no poder, o seu tio, matou o seu pai, né? Para poder assumir o trono e casou com a sua mãe. O tio matou o pai dele, o pai de Hamlet, e casou com a mãe dele, né? E aí você pode dizer, não, mas Hamlet achava que ele era o demônio, esse fantasma que veio para Hamlet e disse tudo isso era o demônio. Então, qual era o objetivo de Hamlet? Tirar o tio do poder, né? Revelar esse processo para todos. E aí Hamlet tem uma ideia. Ele faz uma peça de teatro. E na peça de teatro fica evidente, né, que isso é o que aconteceu. E mesmo assim Hamlet não vai à frente. Ele fica sempre em dúvida. Ele fica sempre, agora eu não posso. Agora não dá. O Cláudio está rezando e na hora da reza eu não tenho como. E sempre alguma coisinha acontece para que Hamlet não vá à frente e tudo mais. Então, do ponto de vista, se isso fosse um filme hoje em dia, o produtor ia dizer, tudo bem, o Cláudio está rezando, mas por que ele não espera o Cláudio acabar de rezar e ele vai lá e mata o Cláudio? Daqui a 5 minutos, 10 minutos depois, quando ele estiver jantando, por exemplo. Né? Então, as soluções que Shakespeare tem, apesar de serem extremamente bem intricadas e conectadas nessa peça em particular, é uma peça em que realmente um evento desencadeia outro evento, ele acaba esticando o meio da peça por um tempo totalmente desnecessário, né? Tanto que hoje se discute, né, nas versões da peça até onde é que está aquele grande famoso monólogo do ser ou não ser. Ninguém sabe onde é que ele está, se está no começo da peça, se está no meio da peça. Ele simplesmente aparece, o Hamlet simplesmente aparece e começa a falar esse texto, completamente desconectado do que está acontecendo na peça, né? Então, é uma peça cheia de problemas, né, do ponto de vista dramático, né? Então, não é aí que Shakespeare cresce. Shakespeare cresce no que as pessoas falam. Enfim, em Hamlet, em particular, uma poesia sensacional, né? Uma poesia maravilhosa, uma poesia extraordinária, atemporal, né? Tem outras peças em que Shakespeare tem problemas seríssimos de trama, né? Por exemplo, como Queias. É uma peça onde, no final da peça, para resolver a peça toda, o que Shakespeare faz? Shakespeare chama um servo, esse servo chega e diz, olha, o rei que estava lá, que era do mal, decidiu virar um rei bom e decidiu dizer que ele não está mais perseguindo as pessoas, e olha, fulano que estava banido pode voltar, e fulana que não sei o que, e tal, tudo mais. Então a peça se resolve através de uma fala gigantesca no final da peça, né? É triste, né? Mas a peça se resolve assim, do nada, simplesmente do nada, né? Júlio César, por exemplo, é uma peça em que o Brutus, qual é o objetivo de Brutus? Salvar Roma. Quando Brutus está no final,
completamente acusado de ser um traidor, um conspirador, porque ele sim foi conspirador e matou Júlio César, né? E isso ao olho do povo foi uma traição gigantesca. Ao invés de Brutus dizer, não, Roma está bem entregue, né? Está bem concisa e entregue, não. Brutus tem a solução de dizer, não, eu morro pelos meus pecados e eu vou aqui me jogar nessa espada, que esse é o jeito que eu vou resolver as coisas todas, né? Me deixa eu me jogar na espada, né? Ou seja, a morte como a solução de tudo. Outra coisa que Shakespeare usa demais, né? Ele não tem como resolver as coisas, ele mata todo mundo. Acaba que todo mundo morre no final. Era assim uma regra dramática da época do teatro elizabetano. Quando era uma tragédia, as pessoas morriam no final. Numa comédia, as pessoas casavam no final. É uma regra dramática, mas poderia ser uma regra bem alencada, bem justa, né? Não é o que acontece, infelizmente, né? Em Otelo, outro exemplo de uma trama simples, no caso, né? Porque é uma série de eventos que desencadeiam o outro. Otelo, as coisas todas acontecem melodramaticamente por causa de um guardanapo, de um lençol, de um lenço, onde Otelo poderia simplesmente fazer uma careação com todo mundo para saber onde estava o lenço. Uma cena simples resolveria tudo, né? Mas Shakespeare fica tirando as pessoas de palco e fazendo a gente ficar irritado de uma certa forma de como as coisas se desenvolvem ali, né? É óbvio que o que é mais interessante nessa peça não é isso, e sim como o ciúme consome Otelo, né? Que se mostra essa face perversa dele, que mostra uma face perversa de um homem tão bonito e brilhante, né? Como também o verdadeiro herói ou vilão dessa peça, né? A verdadeira mente por trás dessa peça, que é Iago, que é um personagem absolutamente sensacional, misterioso para mim também, tá? Por último, eu acho que Shakespeare tem peças boas, né? Ele escreve muito e ele vai melhorando com o tempo, né? Eu acho que ele tem peças maravilhosas, por exemplo, a peça escocesa, que eu não vou dizer aqui porque vai ficar o nome. Alguém escreve o nome aí, a peça escocesa, procura no Google, peça escocesa, vai aparecer o nome. Eu não vou dizer porque dá azar. A peça escocesa é uma peça extremamente bem construída. O personagem rei quer uma coisa, ele quer ser rei, né? O nosso amigo M quer ser rei e ele vai até o fim nessa proposta de ser rei, não vai deixar ninguém ficar no caminho dele. Ele vai até o fim com isso. Ele vai se transformar no meio da peça, ele vai revelar uma humanidade inesperada nesse meio dessa peça, até que no final ele vai completamente se desaguar dessa humanidade, né, na sua ambição desenfreada. Inclusive a frase da peça, uma frase maravilhosa da peça que está na boca de um personagem secundário, que é: a sôfrega ambição devora tudo, até mesmo a vida. Que a peça é basicamente isso, é uma peça bem escrita, na minha opinião, né? Uma peça bem escrita, por exemplo, uma comédia bem escrita, na minha opinião, é O Mercador de Veneza. É uma comédia, acaba que questionável, né? Questão da comédia, mas é bem escrita, na minha opinião. E enfim, a história de um homem que pega dinheiro emprestado e acaba que esse dinheiro emprestado se transforma num contrato e que ele vai ter que pagar no contrato no final, e como é que vão se virar fora desse contrato. Uma trama bem escrita no final, apesar de que o casamento no final é bem questionável. Enfim, essa é a minha opinião. Por que as tramas de Shakespeare são ruins? A beleza de Shakespeare está na sua poética e não na trama, né? As histórias todas já foram contadas. Todas as histórias já foram contadas. E Shakespeare sabia disso, né? Tanto que as histórias dele são reutilizadas de outras pessoas, né? A beleza dele não está aí. A beleza dele está na construção de personagens tridimensionais e numa poética sensacional. É isso, gente. Hasta!